Preste atenção na palavra de Deus. Salmo 166, versículo 13. O missionário deu no SOS, né? Salmo 66, versículo 13. Enquanto você está pegando, diz: entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que haviam pronunciado os meus lábios, e dissera a minha boca, quando eu estava na angústia. Isso aqui é uma coisa que acontece. Às vezes nós temos aquela cultura pagã. Não é errado fazer voto quando é dirigido por ele. Mas a maioria das pessoas fazem o voto com essa cultura de quê? De dar algo à divindade para receber algo dela, né? Então oferece. Isso tem que ser, isso não existe. As coisas de Deus nós recebemos como, pessoal? Pela fé. Isso é exatamente, pela fé. Você ouve a palavra e Deus lhe dirige. Mas na hora da angústia, a hora que vem uma doença grave, eu lembro que eu, na época, era alcoólatra, e quando eu vi 2 policiais perto de mim chamando: qual é o seu nome, qual é o seu nome? Eu pensei comigo, e eu fiz alguma besteira, né? Cometi alguma loucura. 2 policiais perguntando qual é o meu nome, mas de repente eu escutei ele, um fala assim: esse aqui está morto. Quando eu olhei para lá, era um amigo que estava junto comigo, né? Nós tínhamos ido lá num bairro chamado Bangu, no Rio de Janeiro. Nós andamos até Deodoro a pé, e um carro Maverick. Quem lembra do Maverick? Maverick, carrão, né? O Maverick subiu a calçada e pegou eu e mais 3 amigos. Um não sofreu nada, 2 morreram na hora e eu fui para o hospital. Sempre já mostrei várias vezes, até a reportagem, tem até ali para vocês. Não sei se o câmera dá para pegar. Vê se tu pega aqui, ó. Vai pegar ali e vai mostrar, tá vendo? Na época eu tinha 19 anos, estou com 62, você vê quanto tempo. Faço 62, você vê quanto tempo tem isso aí. Foi 42 anos atrás, né? Bem, o que eu queria passar para você? Na hora que eu ouvi aquilo ali, né, ele está morto, aí eu comecei então a sentir a perna. Minha perna estava cheia de sangue, tinha feito uma ferida muito grande, uma abertura aqui. E eu comecei então, na agonia, não conhecia Jesus, apelei para os ídolos. Aí eu fiz uma promessa lá aos ídolos: Cosme, Damião e Dom, ainda botei o Dom no meio. E prometi que eu daria doce a vida toda, se vocês me tirassem daquilo, não sei o quê. Depois eu conheci Jesus, porque nem no mundo eu cumpri o voto. Pinguço, o Pinguço cumpriu alguma coisa, né? Aí me converti, é claro, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Quer dizer, eu não tinha que fazer, eu desfaço aquele pacto que eu fiz, aquela promessa. Não. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, se fez novo. Mas o que eu estou dizendo? É uma cultura que quando a pessoa está na angústia, na agonia, ela pede, ela oferece algo. A igreja tem que tomar cuidado com isso. Mas aí eu digo, repito, a angústia, que desespero, você acaba oferecendo algo para Deus. Não ser quando dirigido. O que mais Deus pede para uma pessoa nessa hora, nós vamos ver já. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-los, porque não se agrade de todos. O que votares, paga-o. Melhor é que não vote do que votes e não pagues. Mas qual é o nosso voto hoje? Vamos um pouquinho aqui atrás, que nós vamos ver isso aqui que vai nos ajudar bastante, né? Provérbios, capítulo 23, versículo 26. O capítulo é 23, o versículo é 23, Provérbios 23, versículo 26. Ele diz assim: dá-me, filho meu, o quê? O teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Geralmente Deus pede o que está no nosso coração. O missionário R.R. Soares deu um exemplo de um voto que ele fez. Entenda, 1968. Para ver quanto tempo tem, bastante tempo. E aí ele tinha aquilo, e Deus, ele estava lendo o livro Curar Enfermos, Expulsar Demônios, e Deus falou o coração dele: com o meu poder você vai levar, as pessoas serão curadas, entende? E você ainda vai levá-las para o céu. Então ele disse que ele anunciou, ele disse: Senhor, o mundo perdeu um médico, mas o Senhor ganhou um pregador. Vamos botar ele nunca mais. Nossa, ele diz: quantas vezes apareceram propostas na vida, entendo, para que ele não estivesse no ministério, e ele ficou firme. Você vê quantos anos passaram, mais de 50 anos de ministério tem um missionário, mais de 50 anos, e Deus sempre honrando, sempre honrando. Lutas, claro, adversidade surge, mas sempre cumprindo. Então Deus pede algo para você, nem sempre nós estamos dispostos. Veja o que Deus pediu para esse homem. Marcos capítulo 10, você conhece a história do jovem rico. Capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem,
o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade, estou no céu já, estou garantido já no céu. E Jesus, olhando para ele, o amou, porque quem guarda o mandamento é amado pelo Senhor. Ele disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Isso estava no coração, porque ele tinha um amor às riquezas. Jesus então pediu a renúncia, e ele não conseguiu renunciar. Ele diz: mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Será que nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus? Por favor, aí é um caso ímpar. Isso aqui não é para pastor chegar e dar tudo que você tem. Não estou falando mal de ninguém não, por favor. Mas isso é uma coisa entre o homem e Deus. Entre Deus e o homem. Não é para o pastor dirigir a pessoa. Jesus aqui até fugiu da aparência do mal. Repare o que Jesus falou: vende o que tu tens e dá para quem? Para os pobres. Não quer dizer, para ninguém pensar que Jesus estava usando de malandragem, né? Então ele dá para os pobres. Não quis, ele fugiu completamente da aparência do mal. Mas o que queremos falar aqui é que Deus é que nos dirige no voto. E nem sempre nós estamos dispostos a fazer verdadeiramente o voto que Deus mandou. De servi-lo, entenda, de renunciar a algo, não a algo pecaminoso, porque pecado tem que renunciar mesmo. Algo que às vezes não é errado, mas foi Deus que ele dirigiu para fazer aquilo. É certo, mas Deus fez você renunciar. Na frente, o versículo 28, o Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba o quê? 100 vezes tantos. Eu sempre digo que aquele homem pode ter tomado uma grande frustração. Alguém na frente pode ter chegado: jovem, você lembra que você encontrou Jesus lá atrás? Encontrei. E você não quis segui-lo? Ah, claro. Ele mandou vender tudo que eu tinha para dar aos pobres. Entenda? Eu não posso fazer, eu tenho muitas propriedades, não podia fazer. Você não escutou o que ele falou depois? Mas o que ele falou? Ele disse: se você perder alguma coisa por amor dele e do Evangelho, você vai ganhar 100 vezes. Você perdeu o maior investimento da sua vida, porque não acreditou no Senhor. Então o voto tem que ser dirigido por Deus, o que Deus fala ao seu coração, e nem sempre. E às vezes não tem nada de dinheiro, de oferta, nada disso. Veja esse caso de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10, um homem chamado Ananias. 9:10, capítulo 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Muito bonito isso aqui. Quando Deus fala de um lado, ele fala do outro. Deus não é Deus de confusão, não. Quer dizer, o Ananias, o Saulo não seria surpreendido, não, porque ele tinha se convertido, entende, se alguém Agripa, até para prendê-lo, como ele estava lá para isso. Mas olha o Ananias, respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Tem gente que às vezes quer ensinar as coisas a Deus. Quem estava falando com ele não era um comedor de arroz e feijão, era o próprio Deus. O Senhor falando com ele: Senhor, muitos ouvi, o Senhor está me levando para uma furada? O Senhor está querendo que agora eu me levante? Esse homem quer me prender, esse homem quer me matar. Ele consentiu a morte de Estevão, e ele foi falando. O missionário sempre diz, é um resumo. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi. Ananias, eu tenho dito, durante anos, ele poderia passar pela história sem ser notado.
Tem gente que passa pela história sem ser notado. Por quê? Por causa de uma atitude, foi uma coisa que Deus pediu para ele não teve condição de votar, quer dizer, de atender a Deus. Às vezes é orar por uma pessoa que já te fez o mal, te prejudicou. Você está na igreja, o pastor fala a mensagem, Deus fala ao seu coração. Uma pessoa que prejudicou você fisicamente, moralmente, espiritualmente, às vezes financeiramente, e você diz, não, essa pessoa me machucou muito. Mas o pastor prega, e quem fala é Deus. O pastor prega, mas quem fala é Deus. A Bíblia diz, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. E no seu coração vem uma pessoa, para você orar por ela. Você até jejuar por ela. Não, essa aí não. Você não está fazendo o voto que Deus quer que você faça. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Deus, eu vou pregar. E aí, se você assumiu, fez o voto, cumpra. Deus, eu vou orar por essa pessoa, eu vou me esforçar para que ela se converta. Não é aquela oração fez um dia e depois acaba, não. Você fica em oração por ela. Deus, eu quero que o fulano se converta. Mas se alguém souber, vai dizer até que você é um trouxa, desculpa a expressão, um otário, que essa pessoa que destruiu o seu casamento, ou destruiu, entenda, a sua família, entenda, ou prejudicou você no trabalho, e assim por diante, mas você ouviu a Deus. Deus lhe dirigiu para fazer aquilo. É isso que Deus está falando para nós nessa noite. Nós temos que renunciar e nem sempre conseguimos. Aí, claro, meu esboço aqui tem mais coisas. Eu poderia falar, por exemplo, da história de Abraão, lembram? O que Deus pediu para o Abraão? Quem lembra? O filho. Mas o que ele pediu do filho? A vida dele. E o Abraão não negou. Até que os poetas dizem, entre a fé e a razão. Meu Deus, meu filho, mas ele é Deus, ele não é mau. Ele levou até o momento final e não precisou, nós sabemos, nunca vai acontecer isso, tá bom? Deixamos sempre esse aviso, não vai, se ouvir alguém, me dá teu filho, sai Satanás, em nome de Jesus, não existe. Deus não vai pedir nada, nem o filho do vizinho, nada disso. Verdadeiramente, nenhuma galinha Deus vai te pedir. Nem isso, não vai te pedir nada, não existe. Sacrifício já foi feito por Jesus. O voto que estamos falando hoje é o que Deus fala ao seu coração. Para terminar, Provérbios capítulo 3, versículo 5. Provérbios, você já teve lá hoje. Confia no Senhor de todo teu coração. Olha para mim, Ele não vai te levar para uma furada. Ele não é explorador, que vai pedir algo para você para tirar de você. Não tira nada. Quando ele mandou Elias falar com aquela viúva, ele disse, olha, faz um bolo para mim, depois para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, a farinha não faltará na sua panela e o azeite na sua botija. Ela acreditou. Ela poderia, espertinho, né? Não. Deus não usou. Uma vez que eu ouvi, já preguei várias vezes, mas ouvi um missionário pregar uma vez com um entendimento tremendo. Ele disse, todas as vezes que ela ia derrubar a farinha dela, Deus colocava o dedo e falava assim, não é a sua não, é minha. Ia colocar o azeite, é meu, porque não acabava, enquanto houve, olha, foi muito tempo, enquanto foram 3 anos e meio, entenda, de fome. O tempo da viúva não está aqui falando claramente qual é, mas o tempo que foi, entenda bem, ele não usou. Deus não vai usar nada seu. Não vai. Pode ter certeza de Deus já providenciou o jeito de chegar nas suas mãos aquilo, quando ele fala ao seu coração para de uma ajuda. Um homem deu, que o pastor fez um propósito na igreja, veio no coração dele dar aquela doação, é Deus falando com ele, mas ele fala, mas eu não tenho condições, mas não, mas se Deus falou, ele pegou o envelope. Não estou falando isso para depois passar sacola não, tá? Não estou falando para depois jogar, não, estou dizendo para você, aprenda a ouvir a voz de Deus, confia no Senhor de todo o seu coração e diz, e não te estribes no teu próprio, entende? O homem se estribou, estribar é apoiar. Ou ele se apoiou, não, eu tenho muitas propriedades, não posso perder isso, mas não vai perder, ninguém perde. E se perder por amor dele, por obediência dele, vai ganhar. É como eu falava hoje na mensagem, meu irmãozinho, Daniel foi para a cova dos leões, mas foi com o Senhor. Se você ficar com medo, entenda bem, até você fica fora da cova, mas o leão vai te buscar fora da cova. Agora anda com o Senhor, você sai da cova dos leões sem um arranhão sequer. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não tiveram medo, nem cheiro de fumaça, a Bíblia diz, nem aspecto de lesão ficou, confiaram. Aprenda a confiar no Senhor de todo o seu coração. Então eu falei terminar, desculpe, vamos voltar onde nós começamos para terminar. Ele está dizendo para nós, Salmo 66, 13, ele diz, entrarei em tua casa com holocaustos, o que o Senhor me pediu, pagar-te os meus votos, que haviam pronunciado os meus lábios e disseram a minha boca, quando eu estava na angústia, desde a Deus lhe dirigir. Aí é renúncia, quer dizer, o maior sacrifício é a renúncia.
E nem todo mundo é renunciar ao seu eu, os seus planos, tudo para fazer o plano de Deus. Esse é o maior voto que você tem que fazer. Deus, eu vou te seguir. Chegar aquele momento, foi como Paulo chegou, disse, não sou eu, mas quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Rapaz, mas você vai fazer, claro, a Bíblia diz para você não lutar contra a carne e o sangue. Mas, amigo, eu ouço a voz de Deus. E terminando então, ele diz assim, ofereci holocausto de animais netos, sempre o melhor para Deus, com odorante fumaça de carneiros, ofereci novilhos com cabrito, 20, e ouvi, todos que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Agora, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Não adianta eu oferecer nada para Deus, mas se eu oferecer sacrifício, Deus não se vende, Deus não vende a santidade dele. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Você pode fazer sacrifício, oferecer algo, fala, Deus, todos os dias eu vou dar 50 marmitex, 50 quentinhas, né? 50 marmitex para pessoas carentes. Glória, fez um voto que Deus cumpra. Você tem condições para isso. Mas se você atender, isso aí não vale nada. Entenda? Não, eu prometo ao seu Deus que agora eu não vou fumar mais. Tá, até para o seu bem mesmo. Mas não pense com isso, se você atender a iniquidade, Deus não vende a santidade dele. Pode parar por aqui, vamos ficar. Meu irmãozinho, Deus falou com você hoje. Dá o seu coração para ele. Diga a Deus, o meu coração é teu. Eu quero ouvir a tua voz. Esse é o sacrifício, que é a renúncia. Eu não vou ser mais dono de mim, mas eu vou ser um servo do Senhor. E não tenha medo aí, confia nele de todo o teu coração. Ele não vai te levar para uma furada. Ele não vai te levar para o lugar errado, só vai te levar às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, porque ele está contigo. Ande, confia nele de todo o seu coração. Você vai ver a glória dele, vai ver o brilho dele, o poder dele agindo de uma maneira especial.